Fala, meu amigo, minha amiga advogado Guilherme Barbosa, Trimind. Hoje eu quero falar com você, advogado, sobre podcast. Podcast para escritório de advocacia. Será que funciona? Será que é só modinha? Será que ele ajuda de fato a fechar negócio? Enfim, o que você acha disso? Eu vou compartilhar as nossas impressões e a nossa experiência de fato, tá? Estamos também entrando na era podcast. Primeiro ponto que é o mais importante, assim, não tem como negar, o podcast está crescendo muito. Fui buscar algumas referências em termos de crescimento, percentuais, 20%, 30%, alguns canais falam coisas diferentes, mas fato é que muita gente está consumindo podcast. Olhe para dentro do seu escritório, olhe para dentro do seu hall de amigos e faça uma simples pesquisa, pergunte para eles, se eles de fato estão consumindo podcast. Você vai se surpreender, de fato muita gente está consumindo podcast, estamos vivendo um bom momento de podcast. E o que é mais legal para o escritório de advocacia? O podcast não custa muito caro para você fazer e é uma baita forma de você posicionar, de você criar uma autoridade sobre um assunto, sabe? Porque você de fato não gasta muito para fazer, você não precisa, é muita desculpa que a gente dá para não fazer, mas você precisa basicamente de um celular, entender um pouquinho da tecnologia e ter um pouquinho de planejamento, tá? Ter um pouquinho de disciplina também ajuda em qualquer coisa, então não tem muita desculpa, com um bom celular você consegue gravar um podcast, tá? Porque primeiro não tem visual, certo? É só o áudio, então com um celular que capta o seu áudio, seja lá onde você estiver, você consegue sim gravar um podcast. Então você tem que ter um planejamento para saber o que vai falar e uma estratégia, certo? É sobre isso que eu quero falar com você. Então não é um tipo de ação que tem desculpa para você. O que você tem que fazer depois, teoricamente, é editar isso. Mas você pode contar com a própria Trimind, que faz isso como agência, enfim, ou você pode aprender a fazer isso, então não é algo extremamente complexo, certo? Tem outros detalhezinhos aí, a criação do texto e tal, mas enfim, não é um tipo de estratégia que vai te gastar muito tempo e ela pode sim te ajudar muito na questão da autoridade. Vamos lá, primeiro ponto que é o mais importante, que eu gosto bastante, assim, o segundo ponto é o seguinte: cuidado para não fazer um podcast para outro advogado, certo? Para outros advogados, salvo que o seu escritório, já falei em alguns vídeos anteriores, a gente sabe que grande parte dos grandes escritórios tem um bom volume de retorno, de resultado em negócio a partir de parcerias, indicações de outros escritórios, mas se esse não é o seu caso, se você não tem esse resultado hoje, tá? E não é o seu objetivo no podcast, cuida com o que vai ser falado, porque você não vira um podcast só de transmissão de conhecimento, e aí não gera negócio efetivamente. Então se você quer, isso que não é um problema isso, tá? Se você quer só posicionar sua marca e tal, mas não vê aquilo como geração de negócio, perfeito. Agora, se você quer negócio, aonde está a base, onde está o seu briefing, o seu planejamento? Está nas perguntas, nas dúvidas comuns do seu público-alvo, seja lá qual segmento você atender. Se você atende, por exemplo, empresarial, quais são as áreas que você mais é demandado? Quais são os segmentos, que indústria que você está participando, que tipo de prestadores de serviço você atua mais? Meus clientes são diversos, então perfeito. Você tem um foco, você tem uma área que você gostaria de atender, você sabe quais são os problemas que são comuns desta área, é isso que você deve falar. Então você pode criar um canal, por exemplo, falando para uma área específica, então você pode falar assim, eu quero falar só para a indústria moveleira, quero falar só para a indústria farmacêutica, quero falar só sobre registro de marca, quero falar sobre registro de patente, enfim. Pegue de acordo com o seu, procuro falar de maneira muito ampla aqui, porque são advogados que atuam em diversas áreas que nos assistem, então não posso ser muito específico nisso, mas você certamente vai saber dentro da sua área, mas naquilo que você quer falar, o como você deve definir a característica do seu canal, para quem você vai falar, quem é a sua persona, a gente fala no marketing, tá? Mas aqui para ser mais objetivo, sem usar termos que não são familiares para você, pense no público-alvo, e aí escolha aquele público-alvo e permaneça nele, mas ele tem que ser grande o suficiente para valer a pena, certo? Por quê? Porque o podcast ele tem um perfil de busca, que ele é um perfil de busca por conteúdos, geralmente, que a gente quer melhorar o nosso conhecimento. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Guilherme, quero melhorar o meu conhecimento sobre o universo jurídico, tá? Quero entender um pouquinho sobre a questão das leis, quero entender um pouquinho sobre essa advocacia 4.0. O que eu fiz? Eu fui lá procurar, então, advocacia, para entender quais eram os canais que tinham, Fui no Google, coloquei podcasts para advogados. Então eu comecei a pesquisar podcasts sobre assuntos jurídicos e aí fui me familiarizando, vendo os que existiam, vendo como a pessoa falava e tal, e encontrei canais que eu gostava, certo? Então é mais ou menos dessa forma que a gente procura. A gente não procura um problema tão específico assim, tá? A gente procura um pouquinho antes do problema específico, de maneira que eu consiga entender um pouco mais sobre aquele mercado. Então eu falei aqui, como exemplo, a indústria farmacêutica. Será que tem podcast sobre a questão da indústria farmacêutica em si? Quais são, o momento que eles estão vivendo? O que eu posso falar como advogado? Às vezes é até interessante, porque
você vai poder não falar só como advogado, mas como estrategista, como um negociador, falar sobre a sua percepção do mercado em si, sobre aquilo que você estuda. É isso, podcast é isso, não é uma coisa que você tem que ficar tentando vender o tempo todo. Se você cria um podcast tentando vender algo e não efetivamente entregar aquilo que você sabe, você não vai ter resultado. O importante é que você compartilhe o teu conhecimento, não fique guardando nada, não vou falar isso aqui senão a pessoa não me contrata. Esquece isso, é balela, certo? Então cuidado na hora de decidir. Procure decidir com base em um nicho, tá? Antes do probleminha específico, é um pouquinho diferente no podcast, procure um nicho. Vou falar para o público empresarial. Então traga dicas, por exemplo, eu quero começar o meu negócio falando sobre pequenas empresas que faturam até 5 milhões por ano, certo? Ou vou falar só para empresas do Simples Nacional. Dicas para empresas do Simples Nacional da questão tributária. Estou viajando aqui, pensando alto, falando para você. Exatamente aí que você deve criar a característica do seu canal. Se é este o público que você quer, perfeito. Só cuida para não criar algo para outros advogados, caso, obviamente, não seja o seu perfil, não é o que você objetiva. Então, sim, o podcast dá resultado. Tem um ponto importante no podcast que é o seguinte, são os formatos, tá? Que formatos que eu faço, Guilherme? Tem 2 formatos, entre números, basicamente, que eu recomendo, né? Tem um formato monólogo, que é mais ou menos o que eu faço com você aqui na gravação do vídeo, que é você falando para a câmera, olhando para a câmera e conversando com outra pessoa que você não está presencialmente. Enfim, é um formato que eu chamo de monólogo, né? Um pouquinho mais dinâmico, você tem que ter um pouquinho de carisma para fazer isso, até mesmo no áudio, porque senão você não consegue transmitir. Então tem que brincar, tem que ser, sabe, sorrir. Isso tudo é possível perceber pelo áudio, sim, então tem que ter carisma. Eu falo num vídeo sobre o YouTube, né? Então eu falo muito sobre carisma e conhecimento e tem que dominar o assunto, tá? Tem que dominar o assunto porque senão fica chato, você vai ter que ficar editando, não fica uma coisa direta, assim, sabe? Então não se preocupe com palavras, com termos que você está acostumado. Eu uso muito termo aqui que particularmente eu não gostaria de usar, mas esse sou eu, fica mais leve, eu tenho facilidade de fazer assim. E é bom que eu vejo esse vídeo, puxa, cara, que massa, é exatamente o meu jeito. Então não tente agradar todo mundo, agrade só aqueles que realmente simpatizam com você não vai conseguir agradar todo mundo, então no podcast é a mesma coisa, certo? Então a questão do formato monólogo, em que você não entrevista ninguém, você vai compartilhar o seu conhecimento, e o que eu mais gosto particularmente, que é mais dinâmico, de você entrevistar alguém ou de você ser entrevistado. Tá, então vamos supor que você vai falar sobre contratos. Eu particularmente adoro, porque contratos é uma coisa que a gente demanda muito, né? Nós empresários de pequeno, médio, grande porte, sempre precisa de contrato. Vai falar sobre contratos. Cria um canal só sobre contratos, variações de contrato, ou contratos societários, contratos para clientes, contratos para fornecedores, enfim, contratos de terceirização, whatever. Tem muita coisa para falar sobre contratos. E aí o que você faz? Você mapeia quais são as perguntas, as dúvidas comuns dos seus clientes e pede para outro advogado da sua equipe te questionar, certo? Então vamos imaginar lá que você é o Dr. Marcos. Dr. Marcos, sobre esse contrato de vesting aqui, o que acontece se efetivamente aquela pessoa, né, que eu cedi um vesting lá, enfim, é um contrato bem característico de startup, resolver sair antes do tempo? Deu 6 meses e ele resolveu sair. Como é que eu me asseguro? Então a gente sabe lá que tem o CLIF, que tem algumas regrinhas, enfim, quem sabe de contrato, quem entende de contrato sabe que existem essas regras. É exatamente assim. Então separa umas 3, 4 perguntas e você, advogado principal ali, né, a referência do vídeo, a referência do podcast, do áudio, vai responder para ele. Então isso fica mais dinâmico, você brinca com a situação e você tem um pilar ali, você tem uma estruturazinha, que é esta outra pessoa que te dá um suporte, né, que comenta, que reforça aquilo. O tempo, eu acho que particularmente o tempo dos podcasts que são mais ouvidos, assim, estão na média de mais ou menos uns 15 minutos, tá? Não muito mais do que isso. Existem os podcasts bem característicos de 30, 40, 50, até mais tempo, mas particularmente eu diria que 15 minutos para você começar é um número interessante e no mínimo uma vez por semana, 2 seria o ideal para você colocar no ar e começar a validar. O mais importante antes de você colocar a mão na massa é você entender o seguinte: quanto tempo você vai conseguir dedicar? Então, se você fizer desta forma prática, sem muitos rodeios, você vai conseguir fazer em meia horinha, tá? Separa um dia pela manhã lá, você e mais um parceiro, mais um advogado, certo? Ou mais uma advogada, enfim, estou sempre falando para os 2 públicos aqui. E aí você começa a fazer isso de forma disciplinada, espera que pelo menos em 6 meses você comece a sentir alguma coisa, não tenta ficar vendo o resultado antes disso, para em um ano você falar assim, olha que bacana, publiquei, se foi 4 vídeos por 40, quase 50 vídeos, né? Ou se foram 2 por semana, quase 100 vídeos, 100 áudios, né? Acostumado a falar em vídeo aqui. Então isso aí sim você fala, opa, agora deixa eu ver se o tempo que eu dediquei está valendo a pena. Não fica olhando para 3 meses, para 2 meses, que senão, meu amigo, nada acontece assim. Você não terminou a faculdade em 2 meses, 3 meses, você sabe que você teve que se dedicar um monte. Nada acontece com menos de 6 meses. Olha para 6 meses, olha para um ano, porque senão você não vai começar nada direito com ação de marketing, tá? Tem que pensar lá na frente, tá? E nem é tão lá na frente, né? 6 meses, um ano, todo mundo pode esperar. Espero que tenha feito sentido para você. Nós aqui na Turma estamos nos tornando especialistas nisso. Começamos agora, vamos começar um canal, colocar efetivamente no ar.
Tá? Então você vai ver muita coisa sobre marketing jurídico legal, exclusivo para o podcast. Se fez sentido, não esquece, se inscreve, deixe seu comentário aqui se você concorda, se você não gostou, deixe seu dislike, deixe seu like, tudo isso ajuda bastante. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!